RS no ar, Band TV para todo o Rio Grande do Sul, live do YouTube, muitos assuntos para a gente debater. O Inter venceu mais uma no Campeonato Brasileiro, vai trabalhando para confirmar o vice-campeonato e a eleição do Grêmio se aproximando. No começo da noite do próximo sábado, conheceremos o novo presidente gremista pelos próximos 3 anos. Enquete interativa na nossa live do YouTube, convidando a todos vocês para que participem e votem conosco. Quem foi o principal destaque do Inter no Campeonato Brasileiro? Não estamos falando da temporada, e sim do Campeonato Brasileiro. Alan Patrick, Alemão, Bustos, Pedro Henrique ou Vitão? A gente consegue colocar ali 5 nomes, poderiam ser outros apontados, estamos colocando 5 alternativas. E a gente vai começar falando de São Paulo 0, Inter 1, meu caro Ribeiro Neto. Pois então, eu tenho, sabe, é uma das coisas que o trabalho do Mano se sublinha e acho que ele merece esse elogio. O time do Internacional é um time que tu pode ter seus limites, não é um super time, né? Acho que ele está longe de Palmeiras e Flamengo, por exemplo. E até o Atlético Mineiro, mas aí é um pouco de teoria, porque o Galo afundou esse ano, tem grupos melhores. Mas não dá para dizer que o time do Internacional não é um time consistente. O que é consistente? Tu olha o time do Internacional, tu vê que vai sair alguma coisa. E isso é muito difícil de um time transparecer. Sabe, ontem o São Paulo virou um time menor. Mas deu um sufoquinho no segundo tempo. Tudo bem. Mas o Inter é muito superior ao São Paulo. E é no Morumbi também. Então, esse tipo de trabalho realmente me impressiona e o Mano merece os parabéns por isso. Legal, houve uma mudança de rumo aí no teu comentário nas últimas 24 horas, que eu elogio e saúdo. A gente mudar de posição é sempre um amadurecimento. Vem, Fabiano Baldasso! Eu acho que o Ribeiro Neto tem razão e passa especialmente por isso. Ontem no Morumbi nós vimos um time organizado, de ponta, contra um adversário que o Inter transformou numa gurizada de 5ª série jogando no recreio do colégio, tamanha distância de organização de times. É um troço tão louco, Meneghetti e telespectadores do programa, que a gente tem dificuldade de escolher qual foi o melhor jogador em campo do Inter ontem. Eu acho que foi o Depena, mas eu poderia achar que foi o Vitão, como também poderia achar que foi o Bustos, como poderia achar que foi o Maurício. E isso é mérito do Mano Menezes, porque quando tu tem um time patologicamente organizado, como é o caso do Internacional, as individualidades se sobressaem como um todo. O Inter é um time homogêneo pelo trabalho do treinador. O Internacional chega na reta final do Campeonato Brasileiro com essa esplêndida campanha na competição. Repito, campanha de campeão, que só não vai ser porque tem um extraterrestre. Mas o Inter chega nessa reta final, deixando aos colorados uma perspectiva tão boa, mas tão boa que chega a assustar. Porque o Inter vai terminar o ano com um padrão de jogo definido e muito bem organizado, que fez crescer todas as individualidades, e com uma base de grupo de muita qualidade, precisando de alguns adendos para o ano que vem. O que nós vimos ontem no Morumbi é a confirmação, como disse o Ribeiro Neto ontem, se sublinhou o que o Mano Menezes conseguiu nesse time do Internacional. Tanto é que o Ribeiro se rendeu, né? Viu que não dava mais para ficar com aquela tecla de diminuir a qualidade do time colorado. JB, eu quero te ouvir. Tanto que tem um problema que na nossa enquete do programa, que a gente vai votar na sequência, não tem o Mano Menezes. Porque o Inter, Meneghetti... Mas é que eu acho que não dá para misturar, né? Não, eu sei, eu entendi, mas assim, o Inter ele teve vários protagonistas por alguns espaços de tempo. Depois daquele jogo contra o Palmeiras, o Alemão ele foi o melhor jogador daquela sequência. Aí logo depois, o Pedro Henrique assume esse protagonismo. O Vitão vinha sendo nos últimos jogos e ainda continua sendo. Só que o Maurício foi o melhor, ou pelo menos o mais protagonista nos últimos 2. Então o Inter ele tem uma distribuição de protagonismo ao longo da sua trajetória. E isso até faz ser difícil a enquete. Mas trazendo para o jogo, uma hora até... Eu pensei em te mandar uma mensagem, mas eu falei, não vou incomodar o Meneghetti, que deve estar lá, parabéns. Torcendo, gritando, xingando, anotando, gritando, brigando com a Lúcia, com o Valentim, mandando... Não, a Lúcia saiu ontem, foi para a noite ontem. A Lúcia foi para a noite ontem? Eu estava cuidando dos guris e vendo o jogo, é isso aí.
Tá sim. Foi para noite. Foi, 2022 chegou com tudo. Se liberou. Agora nós estamos no progressismo. É progresso, é isso aí. Ainda bem, eu gosto desse tipo de coisa. Isso aí. Tá? É aberto o negócio. É aberto o negócio. Isso aí, é aberto. Mas enfim, fazer o quê? São coisas que colocam na nossa cabeça. Aí, Meneghetti, o que eu preciso te falar, então que bom que eu já não te esqueceu tudo. o que eu não queria te importunar. Como é bacana ver o Inter. O Inter parece um time que eu não, assim, tu olha, é bonito de ver, entendeu? Aquelas cores bem distribuídas, assim. Muito. Os vermelhos distribuídos no campo. Me emocionei porque é o seguinte, muito. Tu olhava assim, ó, o Bustos pertinho do Maurício. O Bustos na lateral direita, que curioso, né? Os zagueiros na zaga, o goleiro no gol, né, JB? Era emocionante, bem... Não era isso. O Bustos coladinho com o Maurício, aí tinha jogada por ali, o Alan Patrick fazia o meio, aí o Pedro Henrique mais lá pela esquerda, o Depena colava nele. Né? E aí, tipo, sabe, era uma coisa assim que tu olhava, aí o alemão de vez em quando saía da área. Porque, Meneghetti, eu sempre falo para as pessoas que eu falo sobre futebol, eu concordo. Qual é a principal diferença? A principal diferença é que no futebol profissional são movimentos coordenados. Nem sempre é assim, mas com o Mano tá assim. E antes da vitória, o que mais me empolga é que, cara, o Depena fez para mim o melhor elogio que ele podia dizer pro Mano Menezes, e eu tô repercutindo isso em todos os meus espaços. O Depena na Zona Mista disse assim: o nosso jeito de jogar nos levou ao segundo lugar. E a melhor notícia que o Inter tem ontem contra o São Paulo e para a vida, para a carreira, para a sequência é: o Inter tem um jeito de jogar bem definido, o Inter tem uma maneira de jogar, o Inter é um bom time, Cecília. Isso aí é que depende, a gente resume como padrão de jogo, padrão de jogo. A gente só não colocou o Mano Menezes, até foi debatido no nosso grupo de WhatsApp, a gente começa lá um dia anterior, às vezes a pensar interativa e vai amadurecendo na manhã do programa, e tinha lá um momento, o Mano Menezes, até eu fui contra. Né? Porque eu acho que, se fosse assim, o que foi mais importante para o Internacional? O trabalho da direção, da comissão técnica, leia-se Mano Menezes, ou dos jogadores? É que eu achei, né, foi num debate lá que houve, que colocar o Mano Menezes junto com os jogadores, a régua ficaria torta, entendeu? Porque não dá para comparar a importância do Mano com um ou outro jogador. A importância do Mano com os jogadores. Acho que o Mano ganharia de barbada, tal é o seu trabalho. Daqui a pouco eu quero que a gente vote a interativa. César. Eu tô achando muito legal aqui a manifestação de todos vocês, elogiosas. Tá te sentindo na camisa 12, né? Não, eu não consigo me sentir, não dá. Isso eu não consigo. Mas eu vou fazer uma provocação aqui. É mesmo? Porque vocês não foram no centro da questão. Opa! Nenhum de vocês foi. E hoje pela manhã eu já adiantei que o programa seria tenso. Eu coloquei no grupo ali que a pancada ia pegar. Assim como está pegando no bastidor da eleição gremista, é isso? É, mais ou menos. Depois nós vamos falar sobre isso. Mas, no campo do Internacional, a gente precisa fazer justiça aos dirigentes do Inter. Quando resolveram tirar Dourado e o seu trote, quando resolveram tirar Patrick, que ontem foi muito aplaudido pelo torcedor de São Paulo, ontem as duas torcidas se reuniram para criticar eu nunca tinha visto isso. Na vida! A torcida do São Paulo começou a xingar o Patrick. E a do Inter veio junto. A do Inter veio junto. Eu nunca tinha visto tiraram o Vitor Cuesta. Mas a gente já elogiou a direção aqui. Não. Não, o Ribeiro não. O Ribeiro acha que foi sorte. A direção do Internacional... A direção do Internacional é a grande responsável pelo momento que o Inter está vivendo hoje. O Baldasso tem toda a razão nas críticas que fez no ano passado, na crítica que fez às derrotas que o Inter teve no início do ano. Agora, neste momento, é fundamental que a gente levante aqui o acerto dos dirigentes do Internacional. Quer dizer que o Paixão tinha razão. Pode até se dizer isso, em reformular o grupo, reformular. Olha, a distância que existe, por exemplo, no meio-campo com Dourado e sem Dourado é o mundo é um meio-campo que morde o tempo todo. O Baldasso está escrito lá. Tá, eu sei, mas antes do Baldasso, eu acho que ele vai concordar comigo. Eu acho que não. Não vai. Perdeu. Bem, Baldasso. Não, eu acho que a lembrança do César de valorizar o trabalho da direção é importante. Eu só não concordo com o César que prioriza na sua explanação sobre os motivos de elogiar a direção, as saídas. Eu acho que são as chegadas, e talvez elas nem estejam relacionadas com as saídas. Não é a reformulação, são as contratações feitas.
Eu acho que o grupo do Internacional com os jogadores que tu citou, que eu considero bons jogadores, como o Dourado, como o Patrick, como o Cuesta, o grupo do Inter estaria mais forte ainda. Agora, a referência em relação à direção do Inter, ela é absolutamente correta e importante que se faça, e o César vem, faz muito bem, e ficaria incompleto se nós estivéssemos aqui elogiando o Internacional sem tocar nesse ponto. A janela que o Internacional fez no começo deste ano é uma janela primorosa e é uma janela melhor do que qualquer outro clube do futebol brasileiro tenha feito, porque o Internacional fez uma janela contratando jogadores que não eram expoentes de mercado, alguns inclusive completamente desconhecidos. Então a referência à direção do Internacional é fundamental para que a gente chegue no final do ano tão esperançoso em relação à próxima temporada. E eu acho que essa justiça que o César faz, a gente já, em outros momentos aqui, a gente está chegando no final da competição e é importante que se faça. Eu acho que o jornalista tem que ser justo na sua avaliação. Isso vale, inclusive, eu procuro ter essa conduta para avaliação de prefeito, de governador, de presidente da República. Nenhum deles só erra ou só acerta. Eles têm erros e acertos. A direção do Internacional errou muito no ano passado. Errou muito. E errou no começo desse ano. Mas, como disse o Baldasso, fez uma janela de transferências primorosa, competente. Às vezes eu tenho a impressão que o presidente Barcelos passou a ouvir um pouco mais o Capa, passou a entrar um pouco mais para o departamento de futebol, trouxe o Paulo Autuori, que foi um trunfo importante, e o grande acerto, na minha opinião, de Mano Menezes, mas o acerto dos nomes. E aí, Baldasso, eu tenho talvez uma divergência um pouco contigo, um pouco com o César. Eu acho que se o Inter ficasse, por exemplo, com o Rodrigo Dourado isoladamente, poderia ser bom. Rodrigo Dourado hoje seria útil na ausência do Gabriel. Talvez o problema fosse o acúmulo daqueles jogadores todos juntos que fizeram uma ótima campanha, e a gente tem que ser justo, com o Abelão, por exemplo. Caio Vidal jogou bem com o Abel, Peglo jogou bem com o Abel, Dourado, Cuesta, Edenilson, mas o acúmulo deles todos juntos é que transformaram aquele time um time insuficiente para as pretensões e necessidades, e a direção enxergou isso. O que eu ia falar, que eu achava que o Baldassi ia concordar, é que é injusto comparar. Ontem o próprio Depena falou assim, nessa mesma linha de raciocínio do elogio para o Mano Menezes, do jeito de jogar, forma de jogar, padrão de jogo, que eu acho que ele não quis falar que é um padrão de jogo, ele quis dizer que é a maneira que o Inter joga, e aí entra o padrão de jogo. Só que a questão para mim era a seguinte, ele falou, quando eu cheguei aqui era um momento de muitas dúvidas, de muita turbulência, 2 semanas depois o treinador foi demitido. Ou seja, eu acho injusto colocar o Dourado numa crítica, sendo que, cara, o treinador que ele tava jogando era o Medina, e com o Medina ninguém estava jogando bem. Então, e aí eu sei que tu vai dizer o histórico. Justiça, não, mas é só por justiça. Não é exatamente assim, talvez ele pudesse estar jogando bem agora. A frase é antiga, mas é aquela história, jogador no grupo acaba jogando, tá? O jogador acaba jogando, tá? Não. O Inter fez isso com vários jogadores, se tu pensar. Inclusive com jogadores contratados pela gestão. Inclusive com jogadores assim, que eles olharam, veio o Palácio, vai. O que fizeram com o Heitor, por exemplo. Tá? O Heitor jogava ou não jogava? Sempre que o Heitor jogava, tinha uma bola que picava dentro da área, ele ficava olhando para ver onde é que a bola ia. O que eles fizeram com o Heitor? Vamos jogar na Bélgica, meu filho. Tem um clubezinho lá para ti na Bélgica, tu vai jogar lá. E assim, não é Bélgica, né? Mas é parecido com isso. E assim fizeram. O fato é, a diretoria do Inter entendeu os recadinhos, tirou os caras. Feito isso com o Edenilson também. Antes do Baldasso, o Ribeiro tem escrito, vai, Ribeiro. Assim, eu acho o Edenilson um baita jogador. Mas ele hoje foi suplantado. E eu não quero nem entrar, depois tu vai falar sobre a Inter, mas tem 2 jogadores que evoluíram assim de uma maneira na mão do novo treinador. Johnny e Maurício. Johnny e Maurício eram uns dos técnicos anteriores e são outros completamente diferentes, amadurecidos. O que o Johnny jogou ontem foi uma barbaridade, sabe? Hoje eu não contesto a titularidade do Johnny no lugar do Edenilson, ele é o titular. Eu não contesto o Maurício como ala direita, extrema, de meio espaço e tal. Gente, o Edenilson é bom jogador, tá? Vamos parar com a utopia, com a questão lúdica, o Edenilson. Não, ele foi suplantado e está na hora de sair, porque outros veio e passaram por cima. Assim como estava na hora do Dourado. Baldasso, vem. Não, vamos lá. Tem que tomar cuidado com isso, porque é dessa forma
com considerações do tamanho que o programa está fazendo, que daqui a pouco tu perde bons jogadores como nós já perdemos. Não podemos misturar as coisas. O César traz a velha máxima do futebol de que jogador ruim no grupo acaba jogando, colocando no mesmo balaio o Heitor e o Dourado. Não dá para colocar no mesmo balaio. Não, pelo amor de Deus, gente. Não vamos esquecer. Dourado foi fundamental no Internacional para tudo que o Internacional chegou e decidiu nos últimos anos. Quando o Dourado não jogava, nós falávamos em Dourado dependência no Internacional. Victor Cuesta foi apelidado de El Patrão em determinado momento, porque cada campeonato brasileiro ele é eleito o melhor zagueiro pela esquerda da competição. Então, calma, né? Tem que tomar cuidado, porque essa direção cometeu muitos erros, né? Sendo atabalhoada em tentar limpar o que era de antes para colocar só o que era de agora, e muito do que veio agora veio errado também, né? Sobre o Edenilson. No momento, o Edenilson foi suplantado, sem dúvida nenhuma, porque o Edenilson vive uma condição psicológica e técnica, talvez com relação uma com a outra, ruim. O Johnny e o Maurício estão melhores do que ele. O que a gente sempre colocou aqui é que o Edenilson é um bom jogador, que se recuperar o futebol que ele tem, e tem total condição disso, ele é fundamental para o time do Internacional. Então, muito cuidado para não tornar descartável o que não é descartável, porque o Inter já fez isso e se deu mal em outras oportunidades. Ô, Tiger, vamos colocar o Mano para falar? Vamos colocar o Mano para falar sobre o aproveitamento também neste Campeonato Brasileiro, o aproveitamento neste segundo turno do Brasileirão, principalmente, né, Meneghetti, onde o Inter teve apenas 2 derrotas em 18 jogos, perdeu para a equipe do Fortaleza na segunda rodada do retorno e perdeu depois para a equipe do América Mineiro. E o Mano Menezes fala sobre um âmbito geral dessa campanha muito boa que o Internacional tem, e a gente ouve o técnico colorado. Eu acho que primeiro vamos falar de 2022, né? Acho que a gente tá bem contente com esse término, essa segunda parte da temporada, né? Só trouxe um percalço, os outros todos a gente conseguiu resolver bem. Vem se mantendo na segunda colocação do campeonato com um aproveitamento bastante alto, quase aproveitamento de campeão em outras oportunidades. Vamos tentar fazer a melhor campanha no último jogo na nossa casa, diante do Palmeiras, que é campeão. E até aproveito a oportunidade para convidar o torcedor colorado para ir junto com a gente no domingo, num horário muito bom. Acho que acompanhar isso, estar junto com a gente nessa última rodada. Eu acho que o time merece aquilo que a gente construiu para o torcedor, né? A direção liberou os sócios, é só fazer o check-in lá, né, presidente? E as coisas estarão todas bem colocadas. Acho que todos juntos podemos fazer um encerramento como merecemos, como fizemos no Campeonato Brasileiro. O Mano recuperou o Internacional, isso é verdade, mas o Internacional também recuperou o Mano, e não se surpreendam se ali na frente ele começar a ser assediado. Porque o Mano voltou com força ao cenário nacional com esta ótima campanha do Inter, especialmente no Campeonato Brasileiro. Paulinho, vamos colocar aí a nossa enquete interativa e a nossa turma aqui vai participar votando, a exemplo de você que está nos acompanhando na live do YouTube, está a enquete interativa. Quem foi o principal destaque do Inter no Campeonato Brasileiro? Alan Patrick, Alemão, Bustos, Pedro Henrique e Vitão Ribeiro Neto. Vou concordar com o JB de que nós tivemos ciclos, né, de destaques. Então, vou ser obrigado a votar no mais regular. Porque se uma hora outro, entendeu? Eu não vou votar no Bustos. Porque o Bustos é regular. Só que tem um que é regular também, uma nota acima. Chama-se Vitão. O Bustos, para mim, até o Baldasso falou, né? E na minha opinião, ontem ele foi o melhor em campo. O Bustos foi o grande destaque do Internacional. Baldasso, o teu voto? Deixa eu não quero contestar, e até porque não caberia mais nomes, isso só dá mais mérito ainda à qualidade do grupo do Inter. Mas não seria absurdo o Depena estar nessa listagem, tá? Porque eu acho que o Depena também é fundamental nessa temporada por sua aplicação tática, tá jogando de primeiro volante agora. O Depena é um jogador magnífico e eu tô gostando muito dele. Mas dos que estão na tela, eu voto no Pedro Henrique. César? Eu voto com o Baldasso também, eu voto no Pedro Henrique, que é o jogador que decide os jogos, né? Ele decidiu grande parte dos jogos do Inter nesse campeonato e eu voto nele. E ontem ele deu assistência pro gol do Maurício, né? Exatamente. Participou. O Alemão também participou do gol, assim, foi interessante a movimentação dele, mas o Pedro Henrique deu assistência. JB? Eu vou com vocês. Eu tava entre Vitão e Pedro Henrique, mas por ser um pouco mais decisivo, por estar mais na frente e tal, eu vou votar no Pedro Henrique. Eu vou ficar com essa situação. Só essa lembrança do Baldasso, o Depena, ele tem uma coisa
que ele é muito interessante. Ele não parece nunca um jogador improvisado. Porque tem vários jogadores que tu coloca numa função que não é necessariamente a dele e tu nota assim, bah, esse cara ele tá completamente fora de lugar, assim, e ele tá, não, o cara tá quebrando um galho, ele tá ali, ele tá tentando ajudar. O Depena tu coloca ele de primeiro volante, de segundo volante, terceiro homem de meio campo, de ponta esquerda e tu diz assim, pá, esse cara é do setor, ele é do ramo, ele entende a movimentação e é isso que é o diferente. O meu voto é tão óbvio que é no Pedro Henrique, mas é tão normal que eu tenho que votar no Pedro Henrique que eu vou votar no Vitão. Tá? Porque o meu voto todo mundo já sabe que é no Pedro Henrique. Então o Pedro Henrique, na minha opinião, não pode estar nem nessa interativa, né? Deveria ser assim, depois de Pedro Henrique, essa é a interativa correta. Depois de Pedro Henrique, quem foi o grande jogador do Inter no Campeonato Brasileiro? Estou votando, então, em Vitão. Troféu Pedro Henrique de melhor jogador do Inter da temporada. Boa, entrega pro Vitão pela regularidade, tá certo? Mas o Pedro Henrique é hora concurso, na minha opinião. Então, depois de Pedro Henrique, o Vitão. Ô, Taigor, como é que é esse negócio, essa cláusula aí do contrato do Renato, hein? Olha só, o Renato colocou no seu contrato, ou está solicitando nas conversas que possui com o Dorico Roman e com o Alberto Guerra, para o contrato que está sendo desenhado para a partir de 2023 como técnico do Grêmio, uma cláusula que permite a saída dele de graça em caso de um chamado da seleção brasileira. O Renato ainda alimenta essa expectativa, Meneghetti, de quem sabe treinar a seleção e quer colocar essa cláusula no contrato de saída gratuita, sem nenhum tipo de pagamento de multa, sem nenhum tipo de maior complicação em caso dele ser chamado pela CBF. Tá, assim, ó, eu tenho duas opiniões. A primeira, absolutamente normal que ele alimente isso, saudável que ele tenha essa ambição. Eu acho que um técnico não pode querer se acomodar no clube que ele está. Então, que bom que o Renato tenha essa ambição de fazer bons trabalhos e ser lembrado para a seleção brasileira. Acho que ele já esteve mais quente na seleção brasileira, tá? Mas acho que ele já esteve mais forte. Agora eu acho que ele perdeu um pouco do terreno, mas não me surpreenderia. Agora, a cláusula tem que ser isonômica. Se vale para o Renato, vale para o Grêmio. Se o Grêmio ali pelas tantas decidir realizar uma mudança na comissão técnica, também não tem multa. É assim que eu penso. Historicamente, o Renato não eu coloca sei. multa. Não, mas já que vai ter essa cláusula de saída, que seja para os dois lados. Coisa, tá? Assim, ó, com todo respeito, e é com respeito mesmo, tá? Eu não vou fazer brincadeira com isso, porque quem sou eu para mensurar o sonho de alguém? Não, todo mundo tem seu sonho, tem seu objetivo e tá tudo bem. Mas, né? Só no Brasil mesmo para ser possível essa possibilidade. Desculpe a redundância. qual a possibilidade? O Renato na seleção brasileira. Por quê? Não é por nenhuma condição, né? Como não? Na minha opinião, não tem nenhuma condição técnica para isso aí. Não tem, não, pode desculpar. É só outras valências. Tá, é então, o QI, eu vou começar desmontando teu argumento e dizendo o seguinte, começar assim, qual é o perfil que tem? Porque tu começa dizendo que é só no Brasil, que o técnico da Argentina, o Scaloni, tem para estar lá. O que ele ganhou? Não, é que Então, nós conhecemos o Brasil. Já começamos a derrubar toda a tese aí, né? É que nós conhecemos o Brasil como ele é. Não, mas na Argentina o técnico... E está se dizendo aí fora que a Argentina, que ganhou a Copa América do Brasil, está entre as candidatas ao título da Copa do Mundo, com o Scaloni. Eu não conheço... Qual é o perfil? O que ele ganhou? Ele ganhou? Quantas Libertadores o senhor Scaloni ganhou? Eu não conheço as idiosincrasias, os detalhes. Então não diz que é só no Brasil. Mas o Brasil eu conheço. E como eu conheço bem o Brasil, só aqui para ter essa possibilidade. Acho que é um exagero da tua parte. Tá, mas só para colaborar com o Lionel Scaloni na AFA, só tem uma entidade que é mais bagunçada que a CBF, que é a AFA, né? Não, então tá, assim, já vamos mudar a frase, que não é só no Brasil, né? É que tá, eu acho que, assim, Ribeiro, vou tentar te ajudar, embora tu não mereça. E ele tá precisando, vai nessa. Eu acho que ele tá querendo dizer que se fosse uma confederação mega organizada, tipo a gente tá vendo a francesa, a inglesa, a espanhola, isso não aconteceria, embora eu não concorde contigo. Vem, Baldasso. Não, vamos na prática, para as coisas como elas aconteceram. O Renato, em determinado momento, era o ficha 1 para a seleção brasileira. Só que no momento errado, porque o Tite continuaria até a Copa do Mundo. Houve um momento em que o Brasil inteiro sabia que se o Tite saísse, era o Renato que seria o técnico. Só que houve um fato que aconteceu depois, que foi o Renato como técnico do Flamengo, onde ele se queimou por completo em todo o ambiente nacional como treinador de futebol, fazendo um trabalho que não levou a títulos num grupo fantástico de jogadores e com todos criticando a forma de trabalhar no Renato na equipe carioca. Então, em determinado momento, Ribeiro Neto, o Renato foi o ficha 1 e seria ele. Deixou de ser depois. Eu estou dizendo isso. O Grêmio, quando teve lá o seu super time,
entre 17 e 18, né? Basicamente. 16, 17. É, o 16 tá todo mundo. 17 e 18 o Grêmio era o melhor time do Brasil. Uma dúvida nenhuma, tá? Não, o time de 16 é melhor que o de 17, Não, né? isso é opinião. Estou falando de... Sim. Mas Da opinião. não. A Na tua minha, opinião não. e a minha opinião. É para isso que a gente está aqui, senão a gente estava desempregado. Então não contesta a minha opinião, dá a tua depois. Sim, mas beleza? eu estou dando a minha opinião. no vácuo. Tá? Só que eu acho que a máscara caiu. Aquilo ali não era uma coisa Que segura. máscara caiu, Aquilo cara? ali era uma Mas, Ribeiro, coisa que mania que tu pontual. tem que dizer que quando o cara vai bem, é sorte ou é máscara. Quando o cara vai mal, o cara é ruim. Tu fez assim com a direção do Inter o ano inteiro aqui no programa. O ano inteiro é sorte. Foi sorte, foi o acaso. O Inter contratando o Depena, Wanderson, Pedro Henrique, Vitão, que ninguém conhecia aqui, vamos falar a verdade. Aí, aí foi sorte. Aí quando erra no Palácios, mas errou, foi incompetente. Então o Renato, quando ele ganhou tudo e fez o melhor time do Brasil, é máscara. E agora não, agora ele é insuficiente, a tua opinião. A gente encurta isso tu respondendo uma simples pergunta. Vamos ver. Tu, Meneghetti, assumiu a presidência da Confederação Brasileira de Futebol. Parabéns, Meneghetti, uma medalha pra ti. Tu contrata o Renato? Jürgen como Klopp é o meu seleção? técnico. Mas o que tem a ver a minha Não, opinião? eu quero saber se tu contrataria Jürgen o Renato. Klopp. Então, Mas eu tá, não então acho tu contrata normal. também, Mas eu não acho então tu acha a mesma normal. coisa que Mas eu não eu. acho normal o Renato ter essa ambição e eu saúdo isso. Mas foi a primeira coisa Saúdo que eu isso. falei. Não, mas tu tá dizendo que ele não tem a mínima condição. Que não tem isso, a Ribeiro? mínima condição. Que isso, eu acho. Bom, certo. Meneghetti, do ponto de vista prático, aí, pegando a cláusula, que é a origem do assunto, do ponto de vista prático, ela não tem nenhum efeito, né? Porque o Renato não tem cláusula de rescisão de contrato com o Grêmio. Se o Grêmio demitir, não tem cláusula, paga os dias trabalhados. Se ele sair, da mesma maneira. Então, não tem. Não dá. Tá bem. A prática, ela vira notícia quando a ambição é a seleção. É que tu está mas- falando de um contrato com a direção de Bolzan que ficou 8 anos. Eu não sei como é que os novos dirigentes vão o agir. Renato disse agora isso. Não, tá bem. Ele disse que ele não tem com o Grêmio, ele não tem Eu cláusula sei, é histórico isso. contratual, Eu sei. Eu Tá, que- mas eu eu queria que- falar que tu falasse sobre o Renato da seleção. Queria a tua opinião. Eu não consigo entender a discussão Renato na seleção. Nós vimos o trabalho do Tite agora e a forma como o Tite trabalha. Eu não consigo ver o Renato trabalhando na seleção com o modelo dele. E eu não estou nem dizendo que o time não jogaria, porque o time jogaria. Só que para mim o trabalho de técnico da seleção tem que ser muito mais amplo, desde saber como vai ser a política de categoria de base até definir um processo e um ciclo de Copa do Mundo. Tem uma Então eu não consigo vantagem. ver. A seleção jogaria mais vezes no Maracanã. Esse Aí é folclore. Aí é folclore. Tá Aí bem, é a tá bom. patifaria. Tá bem. Eu posso olhar para o Grêmio, posso trazer para a nossa realidade. Assim, ó, imagina se acontece isso. O Tite vai lá, ganha a Copa. Final de dezembro, janeiro, fevereiro, o Renato montou todo o grupo do Grêmio. Pediu o Paulo Miranda de volta, não deixou sair o Diogo Barbosa, vai apostar no Thiago Santos e no Lucas Silva, pede o Diego Souza para renovar. O Edilson acho que não vai dar, né? Mas o Diego Souza desempenhou e tal, monta, traz os caras que ele quer, o Reinaldo, que o César já teve ali, já se apavorou ontem com o jogo. Quase ex-jogador. O Nenê, não sei se vai vir, tá? Tô só colocando os nomes que a gente soube que estão na lista. O Pedro Raul monta um time, começa, e aí o Renato, seleção, tem que ir embora. E aí ele tem que ir, eu não tô nem criticando. Se a seleção brasileira chamar o Renato, ele tem que ir. Só que vamos só olhar, desculpa uma coisa, olhar só pro nosso umbigo aqui. E o Grêmio, cara? Esse é um problema gigante. E Fala, o que Baldassi. acontece? É um problema gigante. Só para colocar, para quem está ligando a TV agora, nós estamos comentando em cima de um fato, que é a notícia dada pelo Taigor Jank da exigência do Renato de uma cláusula contratual que o libere sem onerar para ser técnico da seleção brasileira, ser chamado. Não há, neste momento, a possibilidade do Renato ser chamado. Aliás, como nós falamos aqui de dupla Grenal, nós temos que situar o seguinte: hoje, o Mano Menezes tem muito mais chance de ser chamado pós-Copa do Mundo do que o Renato. Aliás, eu começo a levar medo, porque a seleção brasileira sempre contrata o treinador que vive o melhor momento. O critério sempre foi esse. Sempre foi esse. E no momento no futebol brasileiro, os dois técnicos em evidência são Dorival Júnior e Mano Menezes. Confesso para vocês que todo esse discurso do JB em relação ao que aconteceria no Grêmio, eu tenho medo no Inter. Vamos só agregar o nome do Abel Ferreira aí, o português que comanda o Palmeiras. Eu acho que ele também está nesse rol aí. Agora,
concordo com o Baldasso, acho que o Mano está 1 metro à frente do Renato hoje, nessa disputa e nessa corrida. O Renato precisaria retomar um grande trabalho. E aí que eu entendo que ele quer tornar o time do Grêmio um Grêmio competitivo, que gaste, que invista, para que ele faça de novo um grande trabalho e seja lembrado na seleção brasileira. Tiger, vamos falar um pouquinho agora do processo eleitoral do Grêmio. E eu vou colocar aqui alguns nomes de departamento de futebol que estão sendo ventilados e estão sendo sondados para virem ao Grêmio, para trabalharem no Grêmio em caso de alguma das chapas serem eleitas. Eu explico. Alberto Guerra trabalha com o nome de Rodrigo Caetano como o principal, o favorito para ser executivo de futebol. Além disso, o Alberto Guerra tem trabalhado em outras áreas. Por exemplo, na comissão técnica, houve uma sondagem a Daniel Pavan para ser o preparador de goleiros, uma sondagem a Tcheco para ser auxiliar técnico permanente. Se fala como vice de futebol alguns nomes do ambiente político, como o de Luiz Paulo Germano. Já Odorico Roman também tem alguns nomes trabalhados. Por exemplo, executivo de futebol. Se fala em Alexandre Matos, atual CEO para projetos esportivos do Atlético Paranaense. Alexandre Matos viria para ser executivo de futebol. Paulo Pelaipe também é um nome muito cotado para ser supervisor de futebol no Grêmio, além de Alex Leilão, que seria o CEO do Grêmio, este já anunciado pelo candidato Odorico Roman. Alguns dos nomes que circulam o ambiente dessas eleições, lembrando a votação no pátio pelo sócio-torcedor no próximo sábado, para decidir o novo presidente do Grêmio, Meneghetti. A gente fala mais sobre isso. O Alex Leitão seria para suceder ele, que estava no Orlando City, na Major League, nos Estados Unidos, seria para suceder o posto de Carlos Amodeu, né? Não é no futebol, é, como disse o Tiger, CEO do clube, é o nome que inclusive está fechado, foi até anunciado ontem, se Odorico Roman ganhar a presidência, a eleição no próximo sábado, Alex Leitão será o CEO do clube. Bom, eu como trato essa questão eleitoral de forma muito isonômica, ontem, quando o movimento de Odorico Roman anunciou o nome do Alex Leitão, foi um anúncio feito e tal, nos grupos, olha, se ganhar a eleição, Odorico Roman, Alex Leitão, que já saiu do Orlando City, da Major League, seria o CEO do clube. Fui atrás da informação de Alberto Guerra e falei com o próprio candidato por WhatsApp e me disse que não tem o nome ainda, que será anunciado tão logo feche e que está no processo avançado de entrevistas de candidatos para CEO do clube, caso Alberto Guerra seja o vencedor. Pois é, Meneghetti, o que a gente precisa colocar dos nomes que estão sendo falados? E ontem no programa nós, de alguma maneira, já colocamos isso. São nomes grandes, nomes fortes, não tem nenhum nome desconhecido. O próprio nome do CEO, que vai ser um pouquinho diferente de Amodeu, porque, segundo o programa do Odorico Roman, a chapa do Odorico Roman coloca o marketing junto, né? Um trabalho que vai ser como se fosse uma perna do trabalho do CEO e não como era no Grêmio, que tinha o CEO e o diretor de marketing, ali vai ser um pouco junto, mas tem referência, é muito forte, é muito pesado. O Tiger falando os outros nomes, o nome do Rodrigo Caetano, por exemplo, para ser o executivo de futebol do Alberto Guerra, o próprio nome do Pelaipe para ser gerente de futebol do Odorico. Enfim, nós estamos falando de nomes fortes e que indicam que os dirigentes do Grêmio, os novos, estão pensando grande e só por aí já me agrada. JB. Lembra que recentemente a gente teve uma discussão aqui, um debate, e eu até falei, depois eu disse para vocês, teve um conflito de geração, porque hoje a expressão olha o golpe, ela vem do Instagram, do golpe do avatar e da situação, e vocês acharam que era uma situação mais polêmica. Isso que fizeram ontem não é golpe. Isso, na minha visão, é o mais correto. Achei bacana da chapa do Odorico dizer, tá aqui, nós queremos esse cara, nós anunciamos esse cara, nós temos um acerto com ele, e isso dá o subsídio para o associado gremista que no sábado vai lá votar e dizer, pô, peraí, quem é esse cara? O cara vai lá, ontem eu na não verdade, o único ele. nome anunciado mesmo é esse, né? Não, mas é um começo, eu acho que isso é bacana. E aí, ontem o que eu fiz? Eu fui no Google, que é o que citei, comecei a pesquisar, olhei a biografia dele, vi... Depois vocês criticam o Alessandro Barcelos, que vai no Wikipédia buscar informação. Não, tu foi no Wikipedia. Ele foi mal interpretado ali. Foi mal interpretado também, é óbvio que o presidente do Inter não se baseia no Wikipedia. Os ribeiros da vida. Mas enfim, eu fui lá, procurei, peguei o perfil do cara, olhei o histórico dele. Não precisava, eles mandaram, tá? A própria chapa mandou, né? Pra mim, ninguém mandou.
Então, É que tu tá desmoralizado no meio gremista. eu né? tô. É que Teu eu negócio é o ontem, Alessandro Barcelos. ontem eu fiquei tão empolgado com a vitória do Inter que eu acho que os eles... jogadores jogando um em cada posição, né? Exatamente. Foi muito louco. Mas o que eu quero dizer assim, isso é bacana. E aí eu acho que é o que eu peço. Amanhã eles vão estar aqui, né, Ribeiro? Amanhã Eles estarão. não. Amanhã Amanhã, aliás, o comandante do programa, amanhã, 12h30, Odorico Roman. Sexta-feira, 12h30, Alberto Guerra. E é isso que tem que fazer. O que eu peço para cada gremista é o seguinte, são 36 mil pessoas aptas a votar. 35.800. Chega, ouve o Guerra, Tu vota, César? ouve o Odorico. Não, eu vou me abster. Tá bom. Tu vai te abster? Eu sou sócio do Grêmio, mas eu não voto em ninguém. Eu só pago a mensalidade, mas não tenho direito ao voto. Não, tu não paga a mensalidade. Eu pago a cadeira tu da paga Márcia. da tua mulher. Eu pago a cadeira Que da o cara Márcia. bota, quando aparecer JB Filho lá, dá um opa vermelho. Não dá. Aí lá pelas... A Isabela ontem me aprontou uma, cara. Fui num... Depois a gente fala sobre a Isabela. Sobre a eu acho Isabela, legal. vamos falar da Isabela. Eu quero falar, o Baldassi tá inscrito lá. É que a Isabela- Eu acho que ele Só quer vamos mandar um ouvir. beijo pra Isabela, Só mas vamos ele... ouvir o que a Isabela falou. Ontem eu fui na CM, ela faz natação. Não E aí é um judô, abraço, largou um beijo o judô pra galera já? lá. Não, ela faz judô também. faz vai judô trocar de faixa. Vai trocar de beleza. Vai trocar de faixa e vai pra Lilás. Mas o que ela fez tu passar? E aí a gente tava ali, tal, e o funcionário nos reconheceu, pediu um abraço, já tô mandando um abraço pra galera da CM e tal. E aí o funcionário pegou e começou a perguntar, e perguntou pra Márcia qual era o time dela, perguntou pra Isabela qual era o time dela, e aí perguntou pra Isabela qual era o time do papai, e a Isabela meteu o time do papai. Largou Internacional? Largou Internacional? Falou, não vou falar. Largou Internacional? Não vou falar qual dos dois. Tá, vamos lá. Baldassi, manda um beijo pra Isabela e vem. Um beijo para Isabela. E para dizer o seguinte, se tem uma coisa que eu aprendi nesses anos todos acompanhando futebol, especialmente política de futebol, é o seguinte, não se atenham a projetos no papel, né? Porque todos eles, há 20, 30 anos no futebol gaúcho, são praticamente iguais, né? Vamos aproveitar a base, um clube olhando para frente, tecnologia tal, blá, 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 blá. Quando entram no clube e se deparam com a situação real de um clube de futebol, a história é outra. Nós tivemos esse exemplo no Internacional há pouco tempo. Eu me atenho sempre a pessoas. Eu não olho projetos e cartilhas, eu olho pessoas. Por isso que é salutar o que o Grêmio está fazendo. Eu confio em pessoas, em profissionais competentes. Quem vai estar contigo e quem vai estar contigo. É isso que determina qual chapa é melhor do que a outra. Eu não concordo com isso, tá? Só pra avisar, assim. Eu não consigo Mas o vir Baldassi aqui a tem razão, público... tem razão. Do ponto prático, ele tem toda a razão. É que eu não concordo. Não concordo. Não, do ponto prático, a prática das... Pra quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho é mas é que estrada. se a gente pega os projetos escritos dos últimos mas, anos, ô, César, a gente vai ver que é muito parecido. Tudo bem, mas assim, ó, eu não posso pedir, na minha visão, tá? Eu não posso, e esse assunto surgiu por causa do Darley. E aí, pô, respeito máximo ao Darley, mas eu não vou votar no presidente que eu acho que é melhor, porque o Darley disse que eu tenho que votar. Eu tenho que votar porque eu gostei do que o cara disse, porque eu gostei das propostas dele, da promessa, ou do que ele entende de futebol, do pensamento dele de futebol, e aí sim das pessoas que ele tá trazendo. Pô, tem um cara que tá dizendo, ó, eu tenho um show do Orlando City. A gente sabe que o Guerra tá acertado com o Rodrigo Caetano. A gente vai olhar quem são os caras. Tá acertado? Tá. Essa é uma informação importante, JB. Tem do bastidor que tá. Não, mas isso é uma informação importante, peraí. É que tem um detalhezinho ainda que precisa acontecer, mas é que esse detalhe deve acontecer, então a tendência é que vem. Tá, e no caso, o executivo do Odorico Roman, como é que tá isso aí? Eu não sei, eu só sei do Paulo Pelai, porque também viria com ele, mas não pro cargo de executivo, sim de gerente. Que era o cargo que ele exercia lá no O Flamengo. executivo do Odorico Roman, eu ouvi falar, seria o do Atlético Paranaense, o ex-Palmeiras. Eles Alexandre Matos. isso eu não sei. Não, o Anderson Barros é o que está no Palmeiras e não vai renovar com o Palmeiras, não Só conseguiu. que o Alexandre Matos virou CEO no Atlético Paranaense. E aí Ele seria mudou o de Alexandre Matos, que é conhecido, foi do Cruzeiro, foi do Palmeiras também, agora está no O Atlético Alexandre Paranaense. Matos é muito bom, mas ele tem um problema. Ele é gastador. O dinheiro. Ele é gastador. Ele é aquele cara que precisa ter cheque pra ele. Tá em sintonia com o técnico do Grêmio. Tá em sintonia com o técnico do Grêmio. Já disse, tem que gastar, tem que abrir o cofre. Ô, Tiger, vamos falar aí de novo, Mano Menezes, vamos lá. O Mano Menezes foi questionado sobre a zaga do Internacional, Meneghetti, que aliás tem o Rodrigo Moledo suspenso para o jogo decisivo ou para o último jogo contra a equipe do Palmeiras. E aí o Mercado vai voltar para a titularidade na zaga para formar a dupla com o Vitão. Ele foi questionado sobre o sistema defensivo e falou sobre a solidez dessa parte da equipe. A gente ouve o Mano Menezes falando sobre a zaga colorada. Padrão.
os sistemas defensivos bem elaborados têm padrão. E a repetição do trabalho, a continuidade dele, foi dando esse padrão à equipe. Então todos sabem o que fazer e como fazer. E isso é muito importante, porque dependendo do movimento de um jogador, vem o complemento de outro. E se isso for diferente a cada lance, eles não conseguem fazer a leitura. Então, naquele momento a gente precisava trocar, porque a gente tinha muitos jogos acumulados, então não era possível ter. E felizmente fizemos aquilo, porque todos eles se desenvolveram bem. E hoje pode entrar e render bem. Não tem muito isso, né? Eu estava até conversando com o Rogério no final do jogo sobre o fato do São Paulo ter jogado muito na temporada. Ele pagou o preço de ter ido longe nas Copas. Quer voltar na discussão do projeto dos dois candidatos à eleição do Grêmio, Rodrigo Roman e Alberto Guerra, sobre a questão da grana. O Grêmio vai ter um déficit aí que eu já tenho uma informação extraoficial que vai passar do previsto, dos 55 milhões. Porque esse déficit projetado, ele necessita que se confirmem receitas e nem todas devem se confirmar, ele deve chegar perto de 60 milhões, 58, talvez 60 milhões. E aí, JB e César, onde é que tem dinheiro para pagar essa turma? Rodrigo Caetano, que está dizendo que está fechado, tem que pagar. O Grêmio não tem gerente de futebol hoje, essa é uma despesa extra. O Grêmio não tem esse gerente. O Grêmio não tem um cara com o tamanho do Rodrigo Caetano ou do Alexandre Matos. Maicon? É que o problema, o grande problema do Grêmio não vai ser exatamente esse tipo de cargo, porque esse aí tu não tem que, tu vai pagar salário, tu vai botar numa folha. Estamos falando de salários altos, né? Eu sei, altos. Bons profissionais, em inclusive. alguns muito altos, mas não é esse o problema. O problema está na outra página. Quando tu começa a ter que fazer investimento para contratar jogador. O outro é um problema insolúvel, na minha opinião. Esse problema, sim. Se a gente, ontem a gente estava falando aqui do Pedro Raul, do Mikael, do Reinaldo. O Reinaldo não tem dinheiro, né? É salário, né? Mas é salário, mas o jogador de futebol tem a prática, não é só o salário que tu tem que pagar. Pela bola dele eu acho que vai ser caro. Não, nós temos que falar sobre isso, eu preciso falar sobre isso. Não, o César tá revoltado. Eu tô revoltado. Ele tá aqui, desde o começo do programa, dizendo, nós temos que falar do Reinaldo. Mas eu vi bons jogos do Reinaldo esse ano, tá? O Reinaldo é o Edenilson de São Paulo. Posso falar do Bom jogador, mas não dá permite, certo. O Reinaldo é mais do mesmo que o Grêmio fez nos últimos 5 anos. O Reinaldo ontem jogou 40 minutos e botou uma gravata, porque tá fora de forma também. 33 anos, né? Parecia que eu tava vendo ontem, eu digo, cara, de novo nós vamos falar a mesma coisa. Mas com o Renato... Aí tu vai dizer, a frase a tua frase é a frase do Grêmio. Fez bons jogos. 2015, ele fez ótimos jogos em 2015. Eu vi bons jogos. É a mesma frase que a gente ouve. Cara, eu olhei ontem, eu tava vendo, tava torcendo pros tricolores, eu tenho uma relação muito forte com os tricolores, tava torcendo pros tricolores. E eu vendo o Reinaldo. E eu digo, cara, é tudo Aliás, igual. ninguém vai falar aqui que só eu acertei o placar do jogo ontem, 1-0. É que tu já vai pro teu Instagram lá botar. Ganhei do sueco da KTO, tirei, botei 1-0. Eu tava bem, eu tô acertando tudo, né? Tava contente com a minha Botou possibilidade. quanto? Eu errei, eu achei que era empate, que tava pagando bem empate, fui no empate. Eu perdi ontem, perdi minha acumuladinha. Olha, só não foi vou o nem meu torcer placar, hoje. porque o Brian Romero deu uma esperadinha demais para passar pro Wanderson. Não, esperadinha não, ele tropeçou na bola, vamos ser sinceros. Aliás, o Mikael, eu não sei, ele deve ter feito alguma coisa muito grave no Ele vestiário. fez? Sim, ele comeu X. Ele fez? Não, olha, ele fez um chute. Nossa. X-Burger. O Tyson não entrou bem ontem também, né? Tyson não entrou bem Ele também. pesadinho, o Tyson também. O Tyson, o lance do gol, aquele, o erro é dele, né? Aquele tu espera pra entrar, né? Não, mas o impedimento foi do Wanderson. O Mas primeiro ele tá impedido. Ele também tá impedido. O Grêmio só tem uma receita. Não, O mas gol ele foi tá- anulado 2 vezes, Ribeiro. O Grêmio só tem... Empatou o jogo, né, Meneghete? O Grêmio só tem uma receita. O Grêmio tem que fazer contratações a la Rodinei e a la Reinaldo. Não sei se é o Rodinei e o Reinaldo. Jogadores que estão entrando no final de contrato e que tu vem e paga o salário. Entrando no final de carreira, eu achei que tu ia dizer. esse No que é o final de problema. carreira. O Reto é jogador que tem ambição. mas- Ambição. É que- Esse cara quer só mais um contrato, rapaz. Perfeito, ô Ribeiro. Mas, por exemplo, assim, ó, o Biel, nós não vamos discutir se deu certo ou se deu errado, mas o Biel foi uma contratação que o Grêmio viu uma oportunidade, foi lá e trouxe. O que aconteceu? O Fluminense estava na... milhões. Não para comprar.
o Fluminense estava na Libertadores. Aí o Biel vai lá e perde aquele gol inacreditável. O Roger chegou e disse, olha, ele perdeu o gol, mas eu trabalhei com ele, ele é bom jogador. Eu não estou discutindo se é ou não, tá? Eu só estou dizendo, vamos aproveitar que ele está queimado lá e vamos no Fluminense. E o Fluminense, eu acho que é uma boa tirar o jogador daqui. Vai. O Grêmio vai ter que, a partir de agora, começar a olhar mercado para ver assim, começou o Campeonato Paulista, não sei o quê, um jogador, sabe, sempre acontece. Ah, não tá bem. Pô, mas esse cara me serve, ele não tá bem. E vai ter que ir montando. Então, o Maicon veio do São Paulo assim, não tinha mais clima. De jogador que não tá bem, tá? O Edenilson tá bem. Pelo amor de Deus, não me tragam o Patrick. Porque esse não tá bem lá São Paulo vai fazer uma limpa lá, tá acima do peso também. São Paulo vai fazer uma limpa lá. Pelo amor de Deus, cara. São Paulo vai fazer uma limpa lá. Taigor, mais um destaque do Mano aí, olhando para o próximo ano. Vamos ouvir o Mano Menezes falando sobre a perspectiva colorada, Meneghetti, isso que é tão levantado aqui no Donos da Bola para o ano de 2023. O Inter encerra essa temporada, muito provavelmente com o vice-campeonato do Brasileirão, mas com a perspectiva de conquistar coisas maiores no ano que vem. E o Mano fala sobre isso. A gente construiu uma identidade, que sempre é difícil no Brasil você construir uma identidade de uma equipe. E essa era uma proposta inicial que eu trouxe para os jogadores quando da minha apresentação nós sermos alguma coisa que nos representasse e representasse o torcedor. Acho que a gente fez bem. Depois voltamos a vencer bem em casa. Hoje somos o melhor mandante, até agora somos o melhor mandante. Voltamos a ganhar jogos grandes fora de casa. Todas as equipes que estiveram aí à frente da tabela ou estão nas primeiras colocações, nós temos uma igualdade ou superioridade no enfrentamento direto, no confronto direto. Isso também vai dando perspectivas para uma temporada de 2023 que podemos iniciar mais sedimentada, mais alicerçada para a gente avançar. A gente, quando olha para o Internacional nesse final de 22 e remete para 23, a gente vê que o Inter tem carências, especialmente algumas no time, mas também fora de campo. A menos importante, o Inter não tem vice-presidente de futebol, não fez nenhuma falta. Não fez falta alguma e cada vez mais o futebol exige profissionalização. Mas a saída de Paulo Autuori agora em outubro, ela tem que ser resposta, Baldasso. Ela tem que ser, o presidente Marcelo tem que achar alguém para trabalhar ali, porque o Autuori fez um trabalho interessante nessa pasta. O famoso elo entre jogadores e direção, fundamental. Mas, de novo, eu alerto. Tem que ter especialidade, tem que conhecer da função, tem que estar preparado. Nós estamos vivendo uma época no futebol gaúcho, está acontecendo muito do lado do Grêmio e acontece muito do lado do Inter. Ah, foi um grande jogador do clube, é um ídolo, então serve para ser... Não, não é assim. É uma função que exige, tem as suas características, as suas necessidades, tem que ter preparo para isso. Ter sido um grande jogador do clube não prepara ninguém para isso. Pode te dar um estofo de personalidade pelo envolvimento com a instituição, mas para a execução da função eu quero especialistas, nem que o nome não seja conhecido. Intervalo e o Tiger conversa com vocês na live do YouTube. Salão de festa! Salão de festa! Mumami, mamil, o Morumbi já virou Beira-Rio. Mumami, mamil, o Morumbi já virou Beira-Rio. Que beleza jogar no Morumbi, né? Que beleza jogar no Morumbi. Está no ar o intervalo do Donos da Bola. Temos aqui 11 mil pessoas nos assistindo. Eu queria dar um beijo em cada um de vocês. Mandem suas mensagens e vamos nessa. Bora! Taigor Jank, mande um salve para a torcida do melhor time de Porto Alegre, o Zequinha. Um abraço para a torcida do Zequinha. Taigor, e o ranguinho de hoje? Hoje tem arroz, feijão, bolinho de arroz e um bife de frango. Tá bom. Pô, bolinho de arroz me pega demais. Taigor é 1000 vezes melhor que o Mica Gol. Pai guarda. Pai guarda, mas o pai é mais meia esquerda, tá? Não sou exatamente um centroavante, tá? Não sou falso 9 também. Sou meia, cara, meia articulador. Taigor tá cansado já, pai, em plena quarta-feira. Pô, é óbvio que o Guerreiro tá cansado, Ivan. Pô, o pai tá cansado, o pai ficou aqui até 2 horas da manhã ontem, trabalhando. O Lucas Dias pergunta, bolinho de arroz? Bolinho de arroz, pai, não tem jeito. Os rangos da bola, é isso aí.
Renato na seleção uma piada, ia convocar só os bruxos aposentados, diz a Michele. Pô, ia ter Ronaldinho, ia ter um Rivaldo, ia ter ali, pô, um lateral direito, vamos buscar o Cicinho. Pô, seleção do Renato, pai, não tem jeito. Tiger escolheria Diego Souza, Nenê ou King Naldo pro futebol. Eu escolheria King Naldo, eu sou King Naldista, tá? Gosto do King Naldo. Tiger, manda um beijo pra Ponta Grossa, no Paraná. Um beijo pra todo mundo de Ponta Grossa, lá no Paraná. Bela cidade, Ponta Grossa. Terra do operário, de Ponta Grossa. Tiger, também sou egresso da UFPEL em matemática licenciatura. Já vi tua fotinho no Campus Ângulo aqui. O pai tem fotinho lá, formadinho de toga. Valeu, professor Christian, tamo junto. Um beijo pro UFPEL. Universidade Federal de Pelotas. Tiger, rolê de bike na orla fim de semana? Nenhuma chance. Não. Eu não vou andar de bicicleta na orla no fim de semana. Não vou. Não, fim de semana eu vou trabalhar. Sábado tem eleição do Grêmio, domingo tem Inter e Palmeiras. Aliás, não vou poder ver uma eventual final do Major com a Fúria, porque eu vou estar no Inter e Palmeiras. Estou deveras chateado com isso. Tiger, salve aqui de São José. Acabou já? Acabou? Falou, beijo. Antes de tu partir pro almoço, Tiger Junk. O time que eu mais gosto nos Estados Unidos, Meneghetti, que é o New York Red Bull, quer comprar o Elias, atacante que pertence ao Grêmio e está emprestado ao clube norte-americano e está emprestado até o final dessa temporada. Mas o Grêmio rejeitou a primeira proposta que veio da equipe dos Estados Unidos. O preço fixado do Elias está na casa de 1,2 milhões de dólares. E o New York Red Bull ofereceu algo em torno de $1 milhão, o que o Grêmio rejeitou. As negociações seguem e existe sim uma grande chance do Elias não voltar para o Grêmio e seguir jogando na Major League Soccer. Esta é uma das receitas que tem que ser confirmada no valor que o Grêmio pretende para que feche o déficit de 55 milhões. Por exemplo, eu só queria entender. O Elias, 1 milhão e 200 milhões, é um pouquinho mais, né? O Grêmio já ganhou 150 mil dólares pelo empréstimo. A compra hoje está fixada em 1 milhão e 350 mil dólares, mas é pago em 2 vezes. Uma agora e a outra em 2024. Eles ofereceram 1 milhão à vista, 1 milhão de dólares. O Grêmio recusou. Se chegar a 1.200 de dólares à vista, 40 segundos, César, vai. Vamos considerar o Elias reserva. Qual reserva tu contrata por $1 milhão? Hoje 5 milhões de reais. Você tem que vasculhar o mercado, é difícil, né? É difícil. Depende, o meu reserva ou do Renato. Se for do Renato, é Paulinho, enquete interativa, resultado final. Quem foi o grande jogador do Inter no Campeonato Brasileiro? Alan Patrick, 6. Alemão, 10. Bustos, 5. Pedro Henrique, 47. Vitão, 32. Tá claro, né? Pedro Henrique com a metade dos votos, praticamente 47, e o Vitão com 1/3, também muito bem votado. Isso não quer dizer que o Busto, o Alemão, o Alan Patrick ou o Depena tenham ido mal, não, porque foram bem também, a direção acertou na montagem do grupo. Vem aí o Entre Amigos com o Alejandro Malo. Boa tarde a todos vocês.